Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run. O podcast de corrida que vai ser o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhados de convidadas incríveis. Nós estamos muito ansiosas para tudo que iremos viver aqui. Aproveita e já segue o @girlswhorun.pod nas redes sociais para você ficar ligado em todas as novidades. Run when you hear that. You better run when you hear that. I said Run when you hear that. You better run when you hear that. run when you hear that. Trabalhar, estudar, correr, fazer fortalecimento, fisioterapia, andar de bike, nadar, ter uma boa noite de sono, se alimentar bem. Nossa, ufa, já fiquei cansada só de falar tudo isso. Nossa, amiga, nem me fale. Quando a gente decide treinar para um esporte que exige a maior dedicação, encaixar tudo que a gente precisa fazer na rotina fica cada dia mais desafiador. O trabalho e os estudos não dá pra deixar de lado. E aí, no tempo que sobra, a gente encaixa as 1000 atividades relacionadas ao que precisamos entregar de treinos e cuidado com a nossa saúde, além de criar conteúdo ou inventar de fazer um podcast. Mas essa loucura toda, como fica o tempo para os nossos amigos, família, namorado, até mesmo arranjar um tempo para ler um livro ou ouvir uma série? É sobre equilibrar esses 1000 pratinhos, sabendo que alguns deles vão eventualmente cair, que iremos falar no episódio de hoje. Bora começar o episódio? Para falar sobre o desafio que é conciliar a rotina de atleta amadora com os demais pratinhos que temos que segurar, iremos receber hoje a Marina Pumar. Criadora de conteúdo, empreendedora, triatleta, a Má acabou de fazer seu primeiro 70.3 e ainda concilia todas essas atribuições com uma agenda social bem agitada. Seja bem-vinda, Má! Oiê! Prazer, gente. Prazer estar aqui, podendo bater esse papo com vocês. Eu que já estava sabendo desse podcast antes de começar e deu certo agora. Então, como vocês... É até difícil, às vezes, fazer uma apresentação sobre mim. Quando pedem também para eu... me dar uma mini descrição sobre você, é um pouco difícil, porque, assim, são tantas coisas que eu faço ao mesmo tempo que eu acho difícil de botar, assim, em uma frase. E sempre foi assim. Eu acho que a minha vida inteira eu sempre acumulei vários papéis e queria fazer um pouco de tudo ao mesmo tempo. Talvez pelo meu signo, talvez por eu ser sagitariana. Então meu ascendente é Sagitário. eu quero abraçar o mundo e eu quero tudo ao mesmo tempo. E assim, conciliar tudo isso é difícil, às vezes dá uma baixa, mas tenho conseguido levar da melhor forma possível. E eu acho que o que me deixa conseguir levar isso de uma forma é o jeito que eu levo, né? Eu levo de uma forma um pouco mais leve. Eu não coloco tanto problema nas coisas, tantas questões nas coisas. Se deu certo, se não deu certo, também não deu. Mas eu saio desse lugar também do perfeccionismo. Então, eu não tô muito ligada se vai ser meu Deus, o mais top do mundo. Eu tô mais preocupada em fazer. Que eu acho que é o medo de muitas pessoas. Muitas pessoas não começam a fazer as coisas porque querem estar no momento perfeito, na condição perfeita. Falando até depois que a gente vai entrar mais em assunto de corrida, mais de vida, assim, muita gente espera estar no momento ideal, que a pessoa julga ideal ou com a cabeça no lugar, e acabam não fazendo nada. Eu, por não ter esse discernimento, eu acabo fazendo muitas coisas. Algumas coisas dão certas, outras não, mas pelo menos eu tenho esse sentimento dentro de mim de que pelo menos eu fui, pelo menos eu tentei. No caminho, eu me arrumo, eu me atualizo e vai dar certo no final. Boa, Má. E antes da gente começar a entrar mais nesse assunto mesmo, de como conciliar, conta um pouquinho para as nossas ouvintes, talvez ainda quem não te conhece, e a gente começar sempre com a nossa pergunta padrão. Quem é a Marina Pumar, dentro e fora também desse mundo da corrida e agora, né, do mundo dos triatletas também? Então, prazer, eu sou Marina Pumar, eu tenho 28 anos, sou carioca, mas moro em São Paulo tem 5 anos. É, Desde sempre eu me envolvi com internet, então eu nunca fiz outra coisa. Eu meio que, na época lá em 2012, assim, que tava começando a lançar Instagram e essa coisa, eu já
vi ali um caminho de que era isso que eu queria seguir, que eu queria lidar mais com comunicação, apesar de na época eu estar fazendo administração, que eu meio que não sabia o que eu queria fazer. E naturalmente minha vida foi migrando pro digital. Dali em diante, foi o boom da internet, foi o boom de várias coisas acontecerem, do marketing digital tá muito fomentado, e eu fui surfando a onda. Exatamente pelo que eu falei primeiro, eu não tenho medo de me jogar, então fui me jogando até onde ia dar. Por mais que os meus pais, na época, todo mundo tava assim, a carreira só podia ser médico, advogado ou engenheiro. Meus pais, os dois de direito, falavam: o que você tá fazendo? Porque tem que trabalhar numa empresa. E eu sempre, tipo, não, eu vou até onde dá. Se der certo, deu. Se não der certo, não deu. Aí eu volto, me reprogramo. Então eu sempre me joguei para tudo. Então minha vida, assim, na parte da faculdade foi bem assim. Quem sou eu fora da rede social? Eu acho que eu sou bem igual, assim, também perto da rede social. Acho que eu mostro bastante o meu eu. Quem depois quiser me seguir, acompanhar, eu mostro exatamente a minha vida. E recentemente, uns um ano e pouco para cá, foi quando eu embarquei na corrida de novo, né? Eu sempre falo que corrida não foi amor à primeira vista, não foi segunda e não foi terceira. Foi na verdade, a minha única opção na época, porque eu tinha acabado de passar por uma cirurgia de punho, eu era da bike, assim, como uma galera ficou da bike durante a pandemia, e aí quebrei o punho, tive que ficar muito tempo parada, então não conseguia ficar na posição da bike, e a corrida surgiu como eu preciso fazer alguma coisa que me substitua a bike na época. E então eu tentei mais uma vez fazer a corrida e insisti, como eu também falei, eu não era a coisa que eu mais gostava, mas fui lá até chegar no momento de hoje meu com a corrida. Hoje é o meu esporte favorito, depois do triatlo. Mas triatlo também tem corrida. Hoje, mas é a minha modalidade preferida das três. E Má, o que você acha que foi diferente, assim, de você na terceira tentativa? Na terceira você sentiu que você gostou, assim? Tinha alguma coisa diferente? Você tava com algum acompanhamento? Como é que foi essa terceira experiência? Então, a terceira experiência foi total com acompanhamento. Eu sempre, hoje, né, como eu tenho um grupo de corrida e que a gente pode falar isso depois, lido com muita gente que está iniciando, eu via que as mesmas questões que as pessoas passavam, as questões que eu passava em 2014, 2013, que foi quando eu comecei a dar essas corridas. A gente quer fazer tudo sozinho, a gente quer achar que correr é botar o tênis no pé e correr 5 km um dia, 6 km no outro, ou ficar sempre assim. Então, quando eu entrei na corrida de novo, só que dessa vez com um acompanhamento, com um planejamento, eu consegui correr melhor, eu consegui correr por mais tempo, e essa evolução é a parte que eu gosto da corrida. Você vê nitidamente a sua evolução na corrida. Algumas pessoas podem achar que é muito tempo, outras pessoas podem achar que é pouco. Eu acho que é uma evolução rápida, até caso você se dedique, caso você siga o planejamento, né? Você consegue evoluir rápido e aquilo te motiva. Então foi isso que me motivou a ver que dessa vez, quando eu estava fazendo as coisas certas, eu estava evoluindo, diferente do que tinha acontecido há anos atrás, que eu só colocava uma meta na minha cabeça de que vou correr uma meia maratona, corria, mas a custo de, tipo, acabar bodeada de correr, que foi o que acontecia sempre. Eu colocava a meta na minha cabeça, fazia, e aí depois odiava. E isso eu vivi durante muito tempo. Dessa vez, quando eu voltei, que eu tava com acompanhamento, que eu fiz as minhas metas, só que dessa vez eu acabava bem, eu fazia o que estava no planejado, eu vi que corrida era um esporte que eu conseguiria evoluir bastante. Você já estava nadando antes de começar a correr, ou foi por causa dessa lesão da bike que você começou a correr, aí depois viu no triatlon uma possibilidade, foi isso? Eu acho que a maioria das pessoas
acaba no triatlon, né? A vida a encaminha assim pro triatlon quando já se tem uma mini vontade. Se você já tá fazendo bike, se você já tá fazendo corrida, vem ali uma voz e fala, por que não botar uma natação? E aí fazer um triatlon. A mesma coisa se você já pedalar e nadar, por que não correr? Então, e para quem já tem esse espírito de desafio, né? Eu tenho aquilo que, tipo, se você fala pra mim que não vai dar pra eu fazer, ou que não sei o quê, aí eu vou querer fazer de qualquer forma. Então, eu traço muitas metas na minha cabeça e eu não descanso até eu completar. Mesmo que não seja, nossa, o melhor tempo do mundo. Eu não preciso ser a melhor da corrida, eu não preciso ser a melhor do triatlo, mas eu preciso saber que eu consigo fazer aquilo se eu quiser. Então, eu acho que essa é a parte que eu me assemelho, assim, que eu trago da minha vida para a corrida. Eu não tenho a pretensão de ser a, a mais de tudo. Eu só quero fazer. Eu quero estar ali, eu quero completar, e eu quero curtir, e eu quero fazer porque me dá prazer. Mas voltando até um pouquinho nossa história, né, que eu acho que a gente da onde veio a Marina atleta, né, porque eu te acompanho há um tempo, né, eu acho que há bastante tempo, quando você veio morar em São Paulo, eu acho que na época alguma amiga mandou alguma coisa sua, eu comecei a te seguir, te acompanhar faz bastante tempo. Mas eu fui acompanhando essa sua jornada, mas como é que foi ali? Você sempre gostou de esporte? Como é que era o esporte na sua vida desde pequena? Era algo que era incentivado? Você sempre gostou dessa coisa? Porque você fazia muitos treinos funcionais. Como é que foi essa virada de, não, agora eu quero fazer prova? Conta um pouquinho dessa trajetória. Então, meus pais, assim, voltando assim, a bem a criança, meus pais sempre me colocaram para fazer tudo. Eu fiz de surf, judô, capoeira, balé, qualquer coisa, basquete, assim. Eles queriam que eu gostasse de alguma coisa. E aí, de novo, eu nunca era melhor de nada, mas eu era sempre a pessoa que sabia fazer um pouco de tudo. Então, eu sempre tive a facilidade para fazer e segui fazendo tudo. Então, a minha história com atividade física, assim, era sempre. Eu gostava, eu fazia, mas não seguia nada regradinho, né? Então, eu acordava um dia e, pum, decidia que eu ia fazer. Só que a minha relação com comida era muito ruim. Então, se você me acompanhou dessa época aí, lá quando eu mudei para São Paulo, foi quando eu comecei a ter crises de compulsão alimentar, comecei a ter transtorno alimentar. Então, eu saí de um peso e engordei 20 quilos em um período assim de um ano. E quando eu cheguei em São Paulo, foi o meu auge assim das minhas crises. E, e a comida sempre foi um refúgio, assim, para mim. Então, eu tava com muita ansiedade, tava passando por várias questões de mudança de cidade. É a primeira vez que eu tava morando exatamente sozinha, longe dos meus pais. Ainda assim, a internet sendo uma coisa incerta e a conta chegando como nunca tinha chego. Então, assim, foi um período bem turbulento para mim. E eu tava passando por esse pior momento, assim, do meu mental e do meu físico, né? E aí chegou a pandemia e eu, na verdade, me vi numa situação que, tipo, não ia ter o que fazer, né? Eu tinha que conseguir mudar aquilo, senão eu ia só me afundando, me afundando. E dessa vez sozinha, para quem tem transtorno alimentar também, é assim, o prato cheio. Porque muitas vezes você tem que se esconder de comer dos outros, porque você evita julgamento, mas assim, numa pandemia que ninguém tá te vendo, você tá sozinho em casa, era assim, o momento para acontecer os piores. E aconteceu. Aconteceu, foram minhas piores crises, foram minhas piores situações. Então eu vi que ali só tinha uma hipótese para mim. Ou eu mudava, ou eu ia me afundar ainda mais. Então eu comecei a fazer treinos em casa. Comecei a fazer funcional em casa, comecei a fazer treininhos sem peso, comecei a tentar ocupar o meu dia em que eu não entrasse tanto nas crises. E aí comecei a compartilhar.
comecei a compartilhar no Instagram, comecei a incentivar pessoas a fazerem também, comecei a conversar sobre as coisas que eu estava passando, comecei a organizar lives de treino, comecei a me juntar com outros personagens, assim, pra gente fazer umas semanas. E daí veio o MP. O MP 360, que é o meu aplicativo de saúde e bem-estar. Até então, não tinha nada a ver com esportes de performance. Eram treinos em casa, treinos na academia, yoga, muito da parte de alimentação, muito da parte do mental. E quando abriu de novo, né, para todo mundo voltar a se encontrar e a sair e tal, o que eu percebi? Eu percebi que faltava um pouco de contato, né? A gente ficou muito fechado ali no digital, e faltou um pouco de contato físico das pessoas se conhecerem de volta. Então eu comecei a organizar eventos presenciais, então era só de treino, que são os MPs Experience. E daí, esse ano, e aí, ano passado foi quando eu comecei os MPs Experience e quando eu comecei de fato no triatlo. Então, foi quando eu comecei a me dedicar de corrida, comecei a me dedicar na bike, na natação. E aí eu senti precisava desse contato físico de novo. Foi quando eu comecei a ir numa assessoria presencial ali de triatlo no Ibira. Então, eu vi que ali que eu estava naquele ambiente de que as pessoas faziam competições e tal. Até então, nunca tinha participado de uma competição de triatlo, provinha só, enfim, de corrida aleatória. Eu vi que existia um gap, principalmente de mulher e principalmente da minha idade, na minha categoria, que eu conseguiria ir bem se eu me dedicasse. Então, essa minha vontade veio daí, que ela vem até agora. Então, graças a Deus, eu ainda não tenho 30. Eu ainda tô nesse momento. Então, pra quem não sabe, de 25 a 29, assim, pro triatlo é uma boa categoria, por mais que agora esteja ficando bem forte. Então, eu via que tinha um gap aí de que eu poderia performar. E aí, fui fazendo minhas primeiras provas, fui pegando pódio. E aí, naturalmente, assim, mesmo que não quero ser a Dali, óbvio que te motiva a você bater um RP, te motiva a você pegar um pódio. E aí, de novo, eu comecei a compartilhar mais sobre isso. E quando eu começo a compartilhar com os outros, eu acabo fazendo um comprometimento comigo mesma, que vira até às vezes um pouco de pressão, mas tipo, como eu tô mostrando, eu também quero entregar. E aí, naturalmente, eu fui mostrando mais, então fui me dedicando mais, fui gostando e veio aí a vontade de que primeiro eu fiz um short. Aí eu falei, pronto, agora eu já fiz um short, agora qual é a minha próxima meta? Vou fazer um olímpico. Agora eu já fiz um olímpico. O que eu vou fazer? Vou fazer um 70.3. Veio aí o 70.3. A mesma coisa com a corrida. Fiz os meus 5, fiz os meus 10, fiz os meus 15, fiz os meus 21. Estou aí na próxima de qual vai ser. A Má, quando a gente falou há muito tempo atrás, não lembro quando foi, na verdade, não há muito tempo, mas eu falei alguma coisa de maratona e você falou assim: não, maratona não. Agora tá aí, tem uma possibilidade. Só que de 21 para 42, assim, É bastante coisa. Tem 21 km ainda aí pra eu poder bater uns 25, umas coisas, mas é verdade, eu sempre falava que, tipo, não via por que fazer uma maratona, que eu achava que era uma loucura e tal. Mas depois que você passa 5 horas e meia fazendo uma prova, você fala assim, putz, Quero de novo. então dá, né? Não, eu nunca fiz a maratona, tô falando do Iron, Não, né? então, exato, Tipo, mas assim, quero esse esforço de novo, né? Tipo, passar por esse desafio, assim, viver isso de novo. eu acho que a gente coloca. Não era que eu não queria fazer, eu acho que era um medo, né? De, putz, é uma distância muito grande. E eu acho que muita gente normaliza essas coisas, né? Como sendo, fiz uma maratona, assim. Eu acho que hoje, esse ano, começou muito as pessoas normalizarem isso. Não é uma coisa tão normal assim, não é uma coisa É zero normal.
tão banal. Exige muito treinamento, exige muita dedicação para você fazer um negócio desse. Inclusive, quando eu acabei o 70.3, eu falei, cara, não é assim essa coisa gostosinha que todo mundo posta como se fosse, meu Deus do céu, sorri a prova inteira. Eu falei, que hora, gente? Não é. Então, eu sempre tive medo na maratona, sigo tendo medo na maratona, mas pode ser que seja aí o meu próximo desafio. E Má, E eu eu sou achei. movida a isso. Ai, perdão. Não, fala. Não, que eu achei muito legal, assim, do que você compartilhou da sua trajetória, essa evolução, assim, nas distâncias de uma forma gradual, assim, essas distâncias, principalmente no triatlon, né, que você estava compartilhando do sprint, depois do olímpico, agora 70.3, que é um super, assim, mega conquista, né, inclusive parabéns, é incrível, eu acho incrível acompanhar triatletas fazendo essas distâncias, é isso, a gente treina para longa distância em uma modalidade, imagina três, né? É algo muito, muito surreal, acho incrível de acompanhar. E acho legal também perceber, não sei, aí queria ver com você, inclusive, como que foi o esporte ganhando esse espaço, né? Porque se a gente corre uma corrida de 5 quilômetros, às vezes faz um sprint, o tempo que você precisa treinar para o triatlon, para a corrida, ocupa ali um espaço na sua agenda. Conforme a gente vai aumentando a distância, maior o nosso volume de treino, mais tempo a gente leva para, enfim, encaixar aquilo na nossa agenda. E aí eu queria ver com você, como que foi isso de você ir encaixando essas modalidades conforme esse volume que foi subindo? Ah. Então, só falando de um negócio que você falou do gradual, eu acho que eu não tenho bodeado das coisas mais porque eu tenho tido essa evolução gradual. Eu não quero atrapalhar, tipo, pular os processos, que eu acho que muita gente acaba fazendo. Tem gente que já quer fazer uma meia maratona sem nunca nem ter corrido 10 km. Então eu sempre, como antes, né, na questão do transtorno alimentar, eu sempre queria fazer as coisas, emagrecer o mais rápido possível, cortar prazo, tentar atalho para chegar ali. No esporte, eu fui ao contrário. Eu fui vendo que, tipo, eu preciso ir devagar se eu quiser ir mais longe. Eu acho que é por isso que eu nunca tive lesão nenhuma, nunca senti nada, nunca me machuquei, tipo, nada nunca aconteceu comigo, independente de ir aumentando o volume. Eu respeito o meu corpo, do tipo, cara, se tá ali, eu não vou fazer a mais, eu não vou botar ali meu corpo a estresse, porque aquele treino não é o treino da minha vida. É muito mais a prova-alvo. Mas como é que foi para ajustar, né? Eu- Antes de você pegar um pouco o gancho da pergunta da Mar, eu queria só fazer um ponto sobre isso que você trouxe, né, de ser gradual. Uma coisa que é muito legal também de quem te acompanha é que foi o que você trouxe, que você não é uma atleta, a gente tá usando, eu vi que está agora famoso esse termo essa semana, assim, na internet, do atleta híbrido, né? Porque uma coisa É, que eu te acompanho há muito tempo, você teve muitos momentos. Então você ia lá, você entregava quando você teve esse início no triatlon, você fez o sprint, aí você parou um pouco. Aí você foi uma época pro kite. Aí você tava de novo muito mais no funcional e tava correndo bem menos, nadando pouco, você ficou um tempo até quase sem nadar direito. Aí depois, não, agora eu vou pegar um novo desafio, vou voltar. Essa, talvez, assim, mas seja mais, não sei a forma de você lidar, mas eu acho gostoso que você vai agora cansei um pouco disso, vou numa coisa nova, tal, daqui a pouco eu volto, e não necessariamente você perde tudo que você conquistou, porque você mantém o seu condicionamento, você ainda se mantém ativa fazendo outros esportes que se complementam de certa forma, e quando você volta, você não tá muito atrás, né? Você só continua evoluindo, mas você sim, faz muito essa eu dinâmica de faço. revezar, né? Inclusive, estou agora. Eu sou total do híbrido, porque aí, até entrando na outra pergunta, exige muita dedicação, exige muito tempo e exige abrir mão de várias coisas para você conseguir fazer uma prova grande dessa. E assim, se eu comprometo o meu primeiro semestre e o meu segundo semestre inteiro por causa de prova, eu, eu vou começar a enjoar do negócio, porque assim. Eu não sou atleta, eu sou atleta amadora, e eu não quero competir profissionalmente. Então, assim, eu faço porque eu gosto. Só que se me virar uma obrigação, aquilo ali não vai fazer sentido para mim. Então, agora que eu acabei o 70.3, eu não vou fazer triatlon esse ano. Aí eu vou pra kite, exatamente isso. Aí agora lembra da abertura
vai abrir o vento, né? Começou agora a temporada, aí eu vou para Cais, aí eu sigo na corrida. É por isso que a corrida talvez seja o que eu quero levar por mais tempo, porque é o que eu consigo fazer de qualquer lugar. É o mais fácil de eu levar. O triatlon, ele me limita um pouco, porque não é em todo lugar que você vai conseguir pedalar, nadar e correr, principalmente no mesmo dia, né? Então, é por isso que eu insisti que a corrida virasse o meu, minha modalidade preferida, porque eu acho que é ela que vai perdurar por mais tempo. Mas assim, não abandonei o triatlon. Eu quero fazer ano que vem, já tenho a prova que eu quero fazer, mas eu não quero que isso vire um fardo na minha vida. Então eu faço esse híbrido pra eu. É a mesma coisa quando o namorado viaja e tal. Você precisa de um tempo para você sentir saudade. Você precisa de um tempo para falar, que vontadezinha de fazer de novo. Se você já faz e já tem outra ali, eu pelo menos já fico tipo, ai que saco. Mal acabei, já tem que voltar tudo de novo. E assim, esse ano, que foi quando eu decidi o 70.3, a rotina fica bem puxada. O volume de treino aumenta bastante. E, e encaixar, eu falava também na minha preparação, o problema não é encaixar o treino durante o dia, o problema é encaixar a vida Total. treinando para uma prova dessa, entendeu? Porque você tem o tempo ali, mesmo que se você trabalha o dia inteiro, de fazer uma noite, não sei o quê, o problema é como é que você dá conta de treinar 3 horas por dia e ainda trabalhar, e ainda produzir, e ainda ser namorada, e ainda viajar, ainda ter um momento de lazer, ainda não esquecer dos amigos. Essa foi a parte mais difícil, né? E aí eu vi que você tem que equilibrar, você tem que entender que quando você está nesse objetivo, uma fase sua, você vai estar um pouco mais assim, depois que passa, você vai estar mais assim, e quem te acompanha, quem está perto, vai ter que entender. Tipo, meu namorado teve que entender. Ah, e o Fábio ainda se machucou nesse meu período de triatlon, né? Ele começou a correr e aí deu uma lesão. Então, assim, ele ia acompanhar sem poder correr, sem poder treinar. E tinha umas horas que eu pensava assim, eu falei assim, nossa, eu estou entregando zero como namorada, meu Deus do céu. É engraçado quando a gente percebe isso. É, você mesmo percebe. Você fala assim, nossa, mãe do céu, tô entregando nada, tô sendo zero. E aí você se cobra, mas aí eu comecei a entender que, tipo, não dava ali. E eu precisava passar por esse momento para ir voltar. Me senti em falta várias vezes de ver minhas amigas, tipo, fazendo coisas, e eu, ai, não vai dar, porque amanhã eu vou treinar muito cedo, não sei o quê, mas assim, eu sabia que era por um período, é por isso que eu sabia que era por esse período de tempo até passar a prova e aí voltar tudo ao normal, entendeu? Por isso que eu vou fazendo essas fases, para não ficar em prova o tempo inteiro, porque essa não é a minha profissão. Acho que o ponto que você trouxe, Maia, acho que a gente pode até, nós três, a gente tem isso muito similar, assim, porque eu e a Má, por exemplo, agora a gente tá começando um ciclo de maratona, né? A Má já tá um pouquinho, acho que mais pra frente, mas eu tô na 4ª semana do ciclo de maratona. E aí é minha segunda maratona, então eu já tenho aí um spoiler do que tá por vir ali pela frente. E você passou por também essa questão do ciclo de preparação para o 70.3, que também foi um momento ali de foco total. E aí eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso, no sentido de, nesse ponto ali dos 1000 pratinhos que a gente tem para equilibrar, cada uma aí com seus pratinhos que tem para equilibrar, como é que vocês administram, qual prato a gente escolhe deixar cair? Como é que vocês fizeram isso ao longo do ciclo? Porque assim, algum prato vai cair. Eu acho que uma amiga da minha irmã vai fazer a primeira maratona dela, e ela, inclusive, foi uma das pessoas que pediu pra gente falar sobre esse tema, porque ela falou, eu tô muito nervosa, como é que eu vou equilibrar tudo? Minha primeira resposta foi, Não já vai. parte do princípio que você não vai equilibrar. Tipo assim, você vai ter que escolher, em alguns momentos, qual prato que vai cair, entender que às vezes você não vai conseguir ser 100% numa preparação dessas, às vezes você vai conseguir dar 90%, e tá tudo bem também, né? Então, como é que é pra vocês? Não, eu claramente também não consegui equilibrar todos os pratinhos. Então, não fui híbrida esse primeiro semestre, eu fui total do triatlon, assim. O que eu senti mais, assim, foi mais a vida social. Que foi o meu prato, assim, que mais
E viagem, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, eu tô sempre em viagem, só que simplesmente não dava. Tipo, porque não é corrida, era a bike e a natação. Então eu conseguia ficar aqui e no Rio, porque aí o Rio é mais fácil pra mim pra fazer as coisas. Tipo, eu viajei uma vez com a minha mãe esse primeiro semestre e, tipo, foi penoso pra conseguir manter treino lá. Natação, claramente, eu não fiz. Então, eu acho que a minha vida social e de tipo de viagem, assim, foi o prato que mais caiu. E pra você, Má? Não, pra mim também, com certeza. Quando eu tô em ciclo de maratona, o prato da vida social é o que mais, é o que cai primeiro, assim. E é engraçado pensar, porque eu tô indo pra minha quarta maratona agora, e a primeira eu era muito, não sei, hoje olhando pra trás, eu sinto que eu era muito novinha em relação à maturidade no esporte mesmo, assim, apesar de eu já estar na corrida há muito tempo, eu não era a pessoa que, nossa, era, tipo, sangue nos olhos igual eu sou hoje, assim, sabe? Eu, tipo, levava isso realmente como uma mega prioridade. Eu tava ali igual a Má falou, eu queria fazer uma maratona. Quanto tempo eu ia fazer? Não me importava nem um pouco, assim. Então, naquele momento, o prato da vida social não caiu muito, mas isso repercutiu muito no ciclo que eu levei, em como foi a prova, na minha recuperação. Assim, ele foi completamente caótico. Eu já compartilhei algumas vezes isso. Então, hoje em dia, que eu levo a corrida mais a sério, é isso que a Má falou. O prato da vida social é o que cai primeiro. E não, para mim, eu acho que não é nem uma questão de escolha, é uma questão do que sobrou. Porque, assim, não tem como eu abandonar meu trabalho, não tem como eu abandonar minha faculdade. Agora, a criação de conteúdo é algo que eu estou realmente levando a sério. Então, o que sobra para cair é a vida social, assim, que não Exato. é uma obrigação, né? E você? Eu acho que pra mim, assim, o primeiro prato, eu não deixo cair, obviamente, o trabalho, porque, né, não dá pra Porque deixar não dá. cair. E hoje eu tenho um desafio bem grande, assim, então gerencio um time, tá crescendo muito, então não dá pra eu deixar cair, e até minha flexibilidade, às vezes, em períodos que nem agora, assim, pra encaixar treino em outros horários, tipo, tá um período mais complexo. Então, o que eu não deixo cair de jeito nenhum é o trabalho e os treinos de corrida. Então, se eu tenho que entregar 4 treinos na semana, 5 treinos na semana, o que tá lá na planilha, eu entrego, nem que eu tenha que me desdobrar em 1000, mas eu entrego o volume semanal. Aí cai o prato do fortalecimento, que obviamente às vezes eu pago a conta ali no final, mas se tem que escolher entre um dos dois, eu sempre priorizo a corrida, o fortalecimento em segundo lugar, a físio, e aí a vida social, acho que ano passado foi bem desafiador, porque durante meu ciclo de maratona eu tive 2 despedidas de solteira e 4 casamentos. Então, assim, foi algo que. E casamento, né? É aquela coisa. Pra mim, eu perco alguns anos de vida depois de uma festa de casamento. E casamento de amigas muito importantes. E foi bem no último mês do ciclo. E assim, foi um caos. Eu tava uma quinta-feira fazendo um longo de 28 quilômetros no Ibirapuera antes de ir pro trabalho presencial, que ia ter o evento, para poder não ter que ter corrido Não, 28 quilômetros no dia do casamento e conseguir aproveitar o casamento, porque era uma das minhas melhores amigas de infância e eu sabia que se eu deixasse o longo pro dia do casamento, não. eu ia estar podre. Então, mas tirando esses eventos, o resto eu, assim, saí pra jantar com as amigas, esquece. Um barzinho no final de semana, eu priorizava muito meu descanso, mas eventos importantes, assim, aí eu já sabia com antecedência e eu já ajustava toda a minha semana pra conseguir estar presente nesses momentos e estar presente de verdade. Mesmo que isso fosse prejudicar um pouco, bebeu no casamento. Mas, pô, minha melhor amiga de infância tá casando, eu também não vou ficar aqui, Não, sim, né? Então, mas acho que. naturalmente a vida social diminui. Eu tive a sorte, pelo menos, das minhas amigas começarem na corrida quando eu estava no meio do ciclo. Então, que foi como nasceu o MP Run, né? Então, as meninas estavam querendo fazer longo no sábado, o programa já não era beber, era comer, fazer carbo load na sexta para sair para fazer no sábado, e estavam treinando 4 vezes na semana. Então, essa foi assim a minha sorte, porque os programas delas mudaram também, ó, e o ambiente influencia muito. É isso que eu Ah. falei quando eu acabei o Iron também, porque eu falei, olha, eu quero fazer uma outra, mas eu não quero passar por um ciclo sozinha. Porque, cara, é foda. É você e você, e a cabeça, e é treino muito longo. Então eu quero fazer um próximo, mas eu quero fazer com alguma amiga pra gente conseguir treinar junto, porque pra mim faz muita diferença. A mesma coisa de maratona. Quero fazer uma maratona, mas não quero
jamais fazer um ciclo de maratona sozinha. Isso é um ponto que pega bastante, e no meu caso, esse ano, eu tô muito mais solitária em relação ao meu ciclo do que no ano passado. Então, isso pra mim tá sendo uma questão que eu tô com bode, assim, um pouco dos treinos e com bode É, desse ciclo de maratona, porque eu tô tendo que fazer sozinha. E isso é algo que eu vou ter que ajustar, assim, vou ter que dar um jeito de ajustar, porque eu tô sem nenhuma amiga no mesmo pace que eu, então isso acaba impactando, porque eu tenho que entregar meu treino, mas é uma coisa que eu preciso dar um jeito, porque ainda nem começou a pior parte, a gente está só no primeiro mês. Eu sei que lá na frente, num longo de 28, 32, fazer sozinha vai ser muito difícil. Então é algo que eu preciso ali ajustar, porque de fato admiro você ter feito tudo sozinha, porque é. é bem puxada. Nossa, mas Nossa, é muito companhia puxado. faz muita diferença pra mim. Graças a Ô, Deus, Má, assim, elas foram. aproveitando. Ah, não, só aproveitando que você falou do MP Run, eu ia pedir pra você contar um pouquinho, rapidinho, a história dele, como que ele surgiu, que você falou que foi bem nessa época, junto com as suas amigas, começando a correr também. Então, o MP Run agora, né, ele tem 3 meses e meio. Então, foi exatamente Ai, quando ele eu é um comecei. baby. Ele é um baby. Ele é um baby. Foi quando eu comecei a compartilhar mais, né, no final do ano para cá, do começo do ano, comecei a compartilhar mais sobre o triatlon. Já sabia que eu ia fazer o 70, então eu comecei a me dedicar mais na corrida. E, e assim, então, eu acho que foi bem no boom de que todo mundo estava correndo, né? Eu acho que esse ano a gente piscou e todo mundo começou a correr. E muita gente tinha essa dificuldade, mulher, de tipo, ou já teve algum episódio ruim com corrida e não gostou, ou não se sentia representada nas assessorias, porque é um ambiente ainda muito masculino, ou porque falta companhia e aí não consegue evoluir. Então, eu que já sou da assessoria, eu falei, cara, e era muito masculino, né? Só tinha eu, assim, e algumas meninas, e as minhas próprias amigas queriam começar, mas também não sentiam muito confortáveis. E aí foi quando eu bati um papo com a minha assessoria e falei assim, cara, vamos tentar abrir um negócio que seja para mulher, um horário para mulher, com uma comunicação diferente, com um negócio assim. Eu já queria lançar esse online, só que para mim era muito importante ter presencial, até porque, pelo aquilo que eu falei, eu prezo muito pelo contato assim físico. E aí a gente as próprias meninas do meu aplicativo também já queriam começar a correr e eu vi que existia assim um, um gap. Então, para não ser uma assessoria, já que eu já tenho uma assessoria por trás, a gente resolveu fazer um clube de corrida. Como eu já estava vendo que lá fora estava bem hypado, assim. Então, um clube de corrida nada mais é do que um ambiente que as pessoas se encontram para correr juntas, marcam de se encontrar, se conhecem. Eu estava começando uma parceria com o Strava também, então criei o grupo no Strava. E teve muitas meninas adeptas. Então teve muitas meninas que nunca tinham corrido nada, hoje estão correndo agora em 3 meses e meio, seus primeiros 8, seus primeiros 10. E ver a evolução de todo mundo, só que dessa vez da mesma forma que eu comecei com acompanhamento, com planejamento. Então, eu acho que essa é a grande diferença do MP Run para os outros grupos de corrida. Eu tenho uma assessoria por trás, eu tenho um acompanhamento por trás, para você não chegar e a gente só se encontrar e correr 5 km, 3 km. Eu quero que você evolua na corrida para você levar a corrida como um esporte, como talvez o seu esporte preferido. Então, essa foi a ideia do MP Run. E a ideia dele ser só feminino é pra gente ter um grupo que você se sinta realmente acolhida e que você não se sinta deixada para trás e que você vai correr junto com outras meninas. E até é essa relação para conhecer. Eu, como não sou paulista, eu cheguei aqui, eu vejo que isso é uma reclamação de várias meninas que chegam daqui. Não foi a minha, mas eu escuto que é difícil até fazer amizades quando você não nasceu aqui. Então elas também, e eu vi que no MP elas se tornaram amigas. Elas começaram a andar juntas. Eu tenho grupos que foram se formados, eu tenho até profissionais ali dentro que se casaram e tiveram filho. Então, esses grupos acabaram. Hoje em dia elas são amigas, hoje em dia elas mesmas marcam de se encontrar.
Então eu acho que, tipo, fomenta tudo que uma mulher precisa para se sentir melhor. E acho que até pegando um gancho com o que a gente estava falando um pouco antes, a gente fala muito, né, quando você se dedica a um esporte, muitas vezes o pratinho da vida social cai, mas é muito bom quando você consegue trazer um pouco da vida social para o esporte, né? Então acho que ter esse grupo, muitas vezes, as amigas que vão vir um café da manhã depois do treino, vir a um jantar na sexta-feira com as pessoas que estão na mesma vibe que você, que vão ali querer juntar uma massa, voltar para casa cedo, então você começa aí, talvez, a se conectar com novas amizades para não deixar esse fator social da vida que é tão importante de 100% de lado, você começa a buscar isso em outros grupos, né? Eu acho que o MP Run com certeza traz muito isso, ainda mais essa conexão com mulheres, porque a assessoria quando você entra, né, eu acho que muitas assessorias grandes não tem tanto ali logo de cara algo tão voltado para conexão. Muita coisa vai acontecendo aos poucos e é um ambiente, pelo menos a minha primeira experiência de assessoria, foi um pouco assim, porque eu entrei era muita gente que já corria há muito tempo. Eu nunca tinha, assim, eu tinha conhecido até então na minha vida um maratonista, de repente, muita gente maratonista ao meu redor, correndo mais rápido. Então, foi aquela coisa um pouco de até eu conseguir me conectar com as pessoas, fazer amizade, aí entra alguém que também tá no mesmo nível que você, aí você se aproxima. Foi um processo, né? Então, acho que quando você já entra no grupo como MP Run e já tem esse incentivo de se conectar logo desde o começo, facilita muito para até a pessoa se empolgar para ir para gostar de treinar, né? Porque muitas vezes a assessoria pode afastar. Se a pessoa não se sente bem naquele ambiente, ela pode não querer voltar, né? Então, foi o feedback que eu ouvi de todo mundo. Que entrava em assessoria e via um ambiente muito competitivo, de uma galera que já corria muito, e aí a pessoa corria sozinha, então não tinha um porquê continuar ali, né? Então, o Empowerment foi exatamente para isso, para você achar, às vezes. Por isso que a gente utiliza o Strava também, né? Porque você que está precisando saber quem corre no seu ritmo, ou quem está fazendo as longas distâncias e está correndo perto de você. No Strava você consegue ver, né? Aonde a pessoa corre, qual o pace que ela corre. Às vezes você pode juntar para correr junto. Que eu vejo que às vezes você manda lá no seu Instagram, alguém tá correndo a um pace de 5,5, 10 km amanhã, tipo, lá. É que eu não sei por que você ainda não tá no meu grupo até agora. Que lá você pode lançar. É. Não, eu preciso entrar. Não, porque tô na busca ali pelas minhas amigas de finais de As, semana, as tá amigas do difícil achar. A 5,30. Má, 5,30, 20. não, a Má não é, a Má é impossível. A gente fez um longo juntas, era para ser um longo leve. Eu fiz o leve dela foi quase um zona, sei lá, mais de um forte meu para eu acompanhar ela no longo de 16 quilômetros. O nosso Mentira, a Má treinador tava achou lindo, ótima. assim. Não, ela tava ótima, quase morrendo, mas tava lá, entreguei o treino, mas totalmente fora da planilha. Então eu preciso achar alguém ali que eu consiga encaixar. Mas acho que esse ponto, até voltando um pouco mais ali para outra temática, você tem o MP30, você é triatleta, você é empreendedora, você está organizando viagem de kites. Assim, é muitos papéis que você toca hoje na sua vida. E além de ser uma atleta amadora, que já é algo que sobrecarrega bastante. Como é que você gerencia um pouco, talvez, uma própria sensação de exaustão e sobrecarga nesses momentos assim? Terapia. Terapia em dia. Amei! Arrasou. Terapia em dia. Hoje em dia, um time, né? Hoje em dia, não deve ser uma equipe tão grande quanto que a Mar gerencia, mas hoje em dia eu tenho uma equipe. Sempre tive uma questão com delegar, sempre foi uma coisa muito difícil para mim, ainda mais que são coisas que, tipo, carregam o meu nome, ou foram coisas que eu criei desde o início. Então, delegar para mim sempre foi uma questão. Eu sou um pouco controladora, quero fazer tudo, mas eu vi que, tipo, se eu não tiver um time, ou se eu não tiver pessoas que me ajudam, meu próprio namorado que faz as coisas comigo, eu não conseguiria, não dá para abraçar tudo, né? Então, eu ainda que preciso de tempo para pensar e para criar, para fazer as coisas que eu sou boa, senão eu perdia muito tempo fazendo as coisas que, tipo, outras pessoas são melhores do que eu. Então, o que mas ainda assim é difícil. Ainda assim é complicado, porque são muitas coisas ao mesmo tempo, e é por isso que eu preciso tirar esses tempos off, assim, das coisas. Eu digo que agora em agosto eu vou entrar de férias, completamente de férias, por mais que do digital você nunca entre de férias. Não vou ter nenhum lançamento, não vou ter nenhum negócio, então é isso. E é difícil contratar a equipe, tá?
lidar e gerenciar a equipe é muito difícil. E achar boas pessoas para você confiar tá sendo um dos meus maiores problemas, assim, desse ano. Mas é isso, só dá conta porque eu acho que ninguém faz nada sozinho. E acho que é legal você trazer isso, porque muitas vezes, tipo, em rede social, óbvio, né? A gente tá ali postando a nossa vida, a gente acaba não mostrando um pouco desse background, assim, das coisas que acontecem nos bastidores. E acho que é algo muito presente, né? Acho que tanto na minha vida, quanto na Má, quanto na sua, tem pessoas que estão ali apoiando o que a gente faz e dando todo esse suporte para que seja possível a gente conciliar, tipo, tantas áreas da nossa vida. Mas assim, realmente acaba sendo muita coisa para conciliar, então, de qualquer forma, assim, mesmo tendo uma equipe, tem uma dificuldade nisso de lidar com uma sensação, às vezes, de sobrecarga, justamente também por muito do meio digital que eu tô aprendendo agora, que a gente realmente não descansa. Então é sempre tipo, tô fazendo nada, por que eu não gravo um vídeo? Por que Não eu existe não day faço um off. conteúdo disso? Não existe day off, gente, eu não sabia disso. Isso era algo que, assim, antes de eu entrar nesse mundo, eu não fazia ideia que era dessa forma. Isso é uma coisa até pegando um gancho, Má, que uma das coisas que eu comecei assim, eu nunca, né, sempre falei, eu comecei a compartilhar um pouco da preparação para maratona ano passado, aí começou a vir seguidor no TikTok e tal. Hoje é um negócio que, dentre os pratinhos da minha vida, uma das coisas que eu, por exemplo, inclusive eu estou sem o meu aplicativo do Instagram no celular. Uma das coisas que eu tirei da minha vida é um pouco dessa pressão de fazer conteúdo. Nesse momento que eu tô agora, não dá pra eu colocar isso na. Tava me deixando estressada. E assim, eu ainda faço um conteúdo pra não ter retorno, então assim, não é um negócio que é meu trabalho por enquanto. Não é que, né? Então eu falei, tá, onde eu não vou. E eu comecei a me sentir mal e me cobrar muito por isso, de me cobrar horrores por isso e me sentir constantemente mal. Falei, cara, pra que eu preciso? Nesse momento eu preciso disso na minha vida? Talvez não. Onde é que outras coisas que eu não posso deixar cair? Então acho que, no geral, às vezes, quando a gente vai equilibrar, a gente tá falando muito sobre equilíbrio é entender que pratos vão cair e às vezes você fazer uma reflexão se você precisa mesmo estar segurando todos aqueles pratos naquele mesmo momento. Acho que o exemplo que a Má trouxe lá no começo é: você precisa correr provas, emendar várias provas de performance uma atrás da outra, porque se você quiser viver dessa forma, você sempre vai estar ali num nível de cobrança maior dentro desse esporte. Isso vai impactar as outras áreas da sua vida. Então, acho que essa flexibilidade, que eu acho que a Má trouxe muito, né? Que agora ela vai sair de férias, ela vai parar um pouco o triatlo. Isso é muito bom a gente ter fases do tipo, agora eu tô muito com o esporte me cobrando, mas daqui a pouco eu vou ter uma fase que ele vai ficar ali mais um lugar de uma atividade física que eu pratico, mas que sem nenhum objetivo, e eu vou priorizar um pouco a vida social, ou eu vou priorizar um pouco esse outro ponto aqui da nossa. Então, eu acho que ter esses momentos para você tentar não ser sempre 100% em tudo, porque, gente, não existe ninguém que vai ser 100% em todas as Não, áreas da vida. quem, É um grafo quem ali, tenta né? fazer Cada hora isso uma acaba tá fazendo tudo mais. mal feito. Exato. Ou Um acaba burnout. tendo um piripaque, né? Um burnout. Não dá. Então, eu acho que isso foi uma reflexão que eu fiz ultimamente. Tá, ok, agora isso daqui não é algo que eu preciso fazer, não tá me fazendo bem, tá só aumentando uma demanda no meu pratinho que tá me deixando estressada. Não Tá, preciso eu fazer. que Tá tudo tenho que bem, gerar Ida. conteúdo, né? Eu tenho que postar, tenho que fazer. Eu vi que, assim, eu não tava dando conta, porque ainda tinha o do MP, né? Que aí, graças a Deus, aí eu tenho a social media, tenho tudo. E eu deleguei toda essa função, mas o meu próprio eu não tava dando conta de produzir. Então, eu que sou influenciadora, tive que contratar uma social media pro meu, pra eu, tipo, só vai, me fala o que eu tenho que fazer, me dá umas ideias aí, eu gravo, te mando, você edita, você sobe, você pode, porque eu não posso abandonar, é um pratinho que eu não posso abandonar. E então, assim, eu tive que delegar também essas funções, por isso que eu falei, equipe para mim é, é, é muito importante hoje em dia para eu conseguir dar conta. Porque as coisas que eu sou boa, eu gosto eu mesma fazer. Então, eu ainda tenho que fazer essas outras partes. E Má, você comentou que agora você está pensando num próximo desafio para o ano que vem no triatlon, algum outro na corrida. Queria saber, assim, em relação à preparação mesmo, o que você gostou de ter feito na sua preparação para o meio Iron? O que você acha que pode mudar, pode ser diferente? Também em relação a isso de conciliar outras esferas da vida, como é que você está pensando em planejar esses próximos ciclos? Então, eu sempre achei que eu não fosse uma pessoa competitiva, mas eu sou uma pessoa competitiva Ah, eu sou dessas comigo também. mesma. Então, assim, é, como eu peguei bastante pódio nos Olímpicos e coisa, no Iron eu queria ter pego
mas eu fiquei em sexto, então faltou 2 minutos pra eu pegar pódio. Então, assim, Dá dá muita muita raiva. raiva. Nossa, que raiva que eu fiquei. E aí eu quero fazer um outro pra melhorar. E eu sei exatamente, tipo, o que que faltou nessa prova. Foi falta de treino de bike mesmo. Então, eu quero voltar ano que vem e quero fazer melhor, para dar um segundo check. E também eu entendi, assim, por mais que eu fiquei com uma raiva, eu entendi que, tipo, foi a minha primeira vez, foi a primeira vez que eu tava testando tudo aquilo ali, porque é totalmente diferente de todas as outras provas que eu já fiz. Como eu ainda não tinha nenhuma experiência, tava com medo de entregar muito e aí faltar pro final, né? Não dava para entregar tanto na bike, porque eu ainda tinha uma meia maratona para correr, então eu fiquei meio tentando segurar, mas agora, tipo, já conhecendo, já entendendo a dinâmica da prova, é uma coisa que agora de segunda vez eu posso ir melhor. E meu próximo desafio aí vai ser a maratona. Quero correr 29 km nos meus 29 anos, então também tem aí esse desafio para ser um entre, mas o meu desafio vai ser correr uma maratona. Já tenho uma prova-alvo aí, que vai me exigir bastante dedicação, porque ela cai bem numa época que geralmente ninguém tá fazendo nada. Ela é bem no começo do ano, então, assim, se rolar de fazer, o meu ciclo vai ser dezembro, janeiro e fevereiro. Aí você vai pegar bem Então, vai ser carnaval. uma Essa época é difícil. Uhum. Réveillon, Natal, meu aniversário, tudo. Então, assim, é um desafio. E é isso que eu falei. O desafio, além da prova, de completar, o ciclo é o primeiro desafio, né? Passar um ciclo de uma maratona, de um Iron, de qualquer prova que você queira, é o seu maior desafio. A prova é para ser o dia legal. É para ser o dia que você tá ali fazendo o que você se preparou. A preparação é que é a parte A difícil. prova a gente fala muito que é a celebração, né? Porque, de fato, É, o mais difícil é você conseguir conciliar tudo que envolve o ciclo, e que sempre é um ciclo de altos e baixos, né? Às vezes acontece alguma coisa não planejada no meio, então acho que a prova é só para consagrar tudo, é a parte mais fácil, no final das contas, é a prova. o que você tá ali para fazer o que você se preparou para aquilo, Exato. né? Então, se você tá fazendo, é porque você tá preparada. O ciclo é o que é o mais puxado. E para a gente Exato. encaminhando aí pro final da conversa, eu queria saber de vocês ali, o que vocês pretendem continuar fazendo ou passar a fazer diferente agora para tentar conciliar melhor, talvez achar um pouquinho mais de equilíbrio entre esses vários papéis aí que vocês têm para conciliar na vida? Quero trazer o Fábio para fazer também. Para ser triatleta. Não sei se você já conseguiu levar o Rodrigo, não Ai, sei se a amiga, Mariana. olha, eu rezo todos, assim, antes de dormir a minha oração, mas eu convenci ele a fazer. É que alguma coisa Não, o aconteça. Rô, ele vai fazer comigo 5 quilômetros antes da prova de Chicago, tem uma de 5 quilômetros que é festiva. E aí eu não perguntei se ele quer fazer, eu só apenas inscrevi. Então, quem sabe, assim, um dia um bichinho da corrida pica ele, porque no começo do namoro ele correu comigo 3 provas, assim, era propaganda enganosa, sabe? E aí nunca Entendi. mais correu. Mas Não, o Fábio ele vai, é que ele se machucou agora e aí é isso, precisa entrar no constante. Mas o meu desafio agora é que, tipo, putz, vamos fazer juntos isso, porque eu acho que a vida vai ficar muito mais fácil, acho que um entendeu? ponto que eu falei pro Rô, né, depois de. Eu sempre tava encaminhando os vídeos pra ele no Instagram dele. Ele falou: entendi a indireta, que era o namorado de bike do Entendi. lado da namorada fazendo os longos. Aí toda vez que aparecia um vídeo desse, eu encaminhava. Aí ele, ok, que dia que você tem longo, então, que eu vou pegar uma bike, eu vou do seu lado. Porque bicicleta ele gosta de andar. E porque, de fato, tem vezes que eu não tenho companhia, ou tem vezes que eu quero passar um tempo com ele, sair pra tomar um café da manhã com ele depois. Exato, que vira um programa de Exato, e ele adora vocês. andar de bike, né? Então eu falei, putz, vamos lá no Bruno Covas, você pega a bike e vai do meu lado, é gostoso, pega um dia de sol. Então, acho que tentar também, porque eu acho que ano passado, no final do ciclo, eu fiz os amigos da corrida, e de certa forma ele ficou um pouco de lado. Porque eu ia lá, dormia cedo, corria, aí depois da corrida eu ia no café da Sim. manhã, eu ia no recovery, aí eu chegava em casa morta, acabada, e dormia até 6 da tarde. E ele aqui. Então, acho que esse é um ponto também. Tentar conciliar mais.
O meu namorado, ele corre também, então ele tá fazendo o ciclo junto comigo. Isso é uma coisa realmente muito legal, assim. Acho que Nossa. a gente passa muito tempo junto e agora a gente realmente tá no mesmo ritmo. Ele tá um pouco mais rápido, mas a gente tá no mesmo ritmo. Então é muito gostoso. Tipo, quase todos os treinos a gente acaba fazendo junto, a não ser alguns intervalados. E realmente, acho que facilita muito a vida, porque daí, em vez de depois do treino ainda tem que pensar em algum momento que a gente vai ter nosso, o treino já é o nosso Ainda momento. tem que ter energia pra isso. Exato. É. Não, porque assim, é difícil você É. levantar às 4 da manhã no sábado e a pessoa tá dormindo. Uhum. Então, tipo, se ela vai com você, é mais por isso, né? Nossa, quero aquele triatleta, que eu não sei o que é, porque o programa se encaixa, né? Total. A rotina se encaixa e é a pessoa que você mais passa tempo. E acho que vira um momento Então, ali gostoso também, assim, de você compartilhar. Enfim, às vezes, sei lá, a gente tem uns rituaizinhos, então isso é bem gostoso. Mas uma coisa que eu gostaria de mudar é tentar abrir mais tempo na minha agenda para amigos que não estão na corrida ainda, porque igual a Má falou, muitos amigos meus entraram na corrida esse ano, vários foram para a meia do Rio, isso foi super legal. Mas ainda, obviamente, tem vários amigos que não correm. E aí eu acabo vendo menos. Então, acho que algo que eu gostaria muito de tentar conciliar melhor é essa parte, assim. Mas, nossa, gente, é difícil. Eu com certeza também, assim, esse ano eu quero tentar talvez priorizar outras coisas na minha rotina do dia a dia, de ficar, por exemplo, perder menos tempo no celular, etc, que eu tenho ficado muito, e começar a trocar, às vezes, por um jantar com uma amiga, fazer mais esforços, assim, pequenos. E por sorte também, esse ano, uma das minhas melhores amigas tá correndo e ela vai fazer Chicago comigo, então eu tô com 2 amigas que eram da vida, da balada, etc, e que vão pra Chicago, então que já é super gostoso, né, vai ter a viagem com elas depois, então assim, a gente tá super animada, mas tentar encaixar mais, às vezes, fazer um pouquinho mais de esforço, porque eu acho que ano passado eu não fiz esforço, tirando os casamentos, eu também não fiz esforço nenhum, tipo, gente, tô treinando pra maratona, tô cansada e não vou. Então, isso fez falta. E agora, encaminhando para o final, Má, queria agradecer muito a sua presença, foi uma honra e eu amei te escutar, tenho certeza que as ouvintes vão amar também. Muito obrigada por ter topado. Sei que a gente falou muita coisa por aqui, mas só para finalizar, se você pudesse dar um conselho para nossos ouvintes que estão treinando algum esporte e têm dificuldade de equilibrar pratinhos, enfim, essas esferas da vida, qual conselho você daria? o meu conselho é o que a gente falou aqui, que você não vai conseguir equilibrar. A gente tem que colocar o pratinho que é mais importante para você agora, para você encaixar ali as suas prioridades. Eu falaria para não colocar essa prioridade como o centro do seu ano inteiro, para você conseguir realmente fazer um equilíbrio. Quando um tá sempre lá no alto, isso não é o equilíbrio para mim. Então, conseguir entender que se você tá no ciclo, né, de uma coisa que, putz, é uma realização pessoal sua, eu também acho que as pessoas ao seu redor têm que entender e têm que te apoiar se elas são suas amigas. Tem que entender que são alguns sonhos que às vezes a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Mas não tornar aquilo, assim, o centro de tudo e tentar ver como você consegue equilibrar pratos de acordo com o seu porquê, né? E que caso o seu porquê seja esse, tudo bem. Acho que as coisas naturalmente vão andar para isso. Mas entender que você não precisa ser perfeito em tudo e que a pessoa que você se inspira no Instagram ou na internet que você acha que está sendo perfeita em tudo, ela claramente também não está. Então, pra gente não se cobrar tanto, pro ciclo ser gostoso e não virar uma obrigação. Arrasou. Má, de novo aí também agora te agradecendo bastante por ter topado participar. E para as nossas ouvintes que não te seguem ainda, como podem te acompanhar daqui para frente? Aproveita, deixa suas redes sociais. Minha rede social, @MarinaPomar é o meu. Se você quer começar na corrida ou não se sente representada numa assessoria ou falta companhia, o MP Run tá aí para vocês, também tá ali no meu perfil. Então podem fazer. Acho que esse é de corrida, vamos falar sobre corrida, né? A gente organiza vários eventinhos durante o ano, USP todo sábado, toda terça-feira Lagoa, no Rio de Janeiro. A ideia é que a gente expanda para o Brasil inteiro, talvez mundo, e que você se sinta fazendo parte de um grupo para você se sentir conectada, apesar da distância física. A ideia do MP Run é exatamente isso, que a gente corra juntas, independente de onde você esteja.
Boa, e encorajar muitas meninas aí que talvez se você ainda não começou a correr, ou não saiu aí da esteira, ou corre sozinha, conheça o IOMP Run também para fazer novas amizades e conseguir ter o seu grupinho de corrida. E aproveitar, agradecer a todo mundo que escutou a gente até agora, reforçar para vocês seguirem o @girlsrun.pod no TikTok e no Instagram, para vocês ficarem ligados de todas as novidades. E a gente se vê aqui no Spotify toda quarta-feira. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo, tchauzinho, gente. You better run when you hear that.